No Saber Direito desta semana, as aulas são sobre justiça consensual penal. Você vai aprender sobre acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, transação penal, colaboração premiada e expansão da justiça consensual. As aulas são com o professor Antônio Suxberger. Olá, bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Antônio Suxberger, professor universitário aqui em Brasília, promotor de justiça do DF, e nós estamos conversando sobre justiça penal consensual. Neste encontro, quero abordar com vocês o acordo de não persecução penal. Vamos nos lembrar aqui, nossa premissa geral de apresentação foi de que experimentamos um movimento de expansão das soluções negociadas ou consensuais na justiça criminal. Não é propriamente uma novidade. Aliás, esse reclamo ou os estímulos para a expansão desses institutos derivam desde a década de 1980. E mais importante do que isso, não se trata unicamente de trazer institutos, por exemplo, do direito norte-americano, que amplamente se vale de acordos penais, mas, sobretudo, das inspirações presentes na Europa continental, de onde ali eu havia destacado uma recomendação do Conselho da Europa de 1987, bem assim uma série de acordos, atos convencionais presentes na temática de simplificação do sistema de justiça criminal. Esses temas foram abordados na nossa primeira aula de justiça penal consensual. Se você ainda não tiver assistido, convido você a assistir quando for mais conveniente. Neste encontro, vamos falar sobre o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é um instituto que tem o seu nascedouro de maneira bastante peculiar. Ele surge inicialmente por meio de um ato regulamentar do Conselho Nacional do Ministério Público. No ano de 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público edita uma resolução de número 181, que tinha por pretensão, oferecer um novo marco normativo para o procedimento de investigação criminal do Ministério Público. Depois do debate sobre os poderes investigatórios do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal reconhece, afirma esses poderes investigatórios do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público diretamente promover investigações criminais. O que se segue ali foi uma resposta a essas decisões tidas tanto pelo STJ como igualmente pelo Supremo, sobre o que seja o maior minudenciamento do procedimento de investigação criminal. E veja só que interessante, no bojo dessa resolução surge ali um instituto do acordo de não persecução penal. Sua pretensão era muito clara: dar contornos regulamentares ao que seja o exercício da discricionariedade persecutória no Brasil. Será que o ato de oferecimento da ação penal, especialmente pelo Ministério Público, ele é um ato automático, carente de conteúdo decisório? Me parece que não. Aliás, eu mencionava, inclusive, nesse nosso primeiro encontro de justiça penal consensual, os reclamos a que se admitisse e se compreendesse a existência de uma discricionariedade persecutória, a ser compreendida, inclusive, como princípio normativo orientador do funcionamento do sistema de justiça criminal, inclusive entre os países de tradição de civil law ou de tradição europeia continental, de autoridade hierárquica, de modelo de investigação oficial, como é o caso do Brasil. E nesse esforço, o então artigo 18 da Resolução 181 positivou entre nós o acordo de não persecução penal. Houve muito debate sobre a possibilidade de um ato regulamentar, ou seja, abaixo da lei, trazer a figura de um acordo processual penal que tivesse por aptidão o arquivamento da investigação em que é realizado esse acordo, mas na sequência todo esse conjunto de discussões são arrefecidos pelo fato de que o legislador formalmente erige o instituto a uma figura presente no nosso Código de Processo Penal. Me refiro aqui à redação do artigo 28A do CPP, tal como estabelecida pela Lei 13.964 de 2019, a popularmente nominada Lei ou Pacote Anticrime, aprovado pelo Congresso Nacional a partir de uma sequência de proposições do Poder Executivo Federal. Uma das mais importantes mudanças do pacote anticrime é justamente o acordo de não persecução penal, que, diferentemente do instituto então previsto na resolução do CNMP, no qual o acordo redundava no arquivamento da investigação, agora, nos termos da previsão legal, o acordo tem por aptidão a extinção da punibilidade do fato, e aí fulminando
de uma vez, por meio de um instituto de aplicação de alternativas ou equivalentes funcionais da pena, a possibilidade de se ter ou não ação penal no caso concreto. Talvez o bojo maior que possamos encontrar, o amparo normativo do ANPP, seja justamente nas chamadas regras de Tóquio. As regras de Tóquio são as regras mínimas de tratamento de presos, tal como reconhecidas pelas Nações Unidas. Mas é curioso, embora as regras de Tóquio sejam muito citadas e mencionadas na temática prisional, trata-se de um ato normativo que tem uma série de proposições que versam sobre o funcionamento da própria persecução penal. Eu indicaria aqui a vocês os itens 2.3, 2.5, 3.2, mas, sobretudo, o item 5.1, cuja leitura eu vou fazer agora, e peço a atenção de vocês para perceberem que na leitura desse enunciado das regras de Tóquio se encontra, sem dúvida alguma, o coração do acordo de não persecução penal. Quero destacar, as regras de Tóquio são de 1990, então elas surgem para secundar um esforço já presente no Conselho da Europa, a ponto de ter estrutura, instrumentos, enfim, soluções que evitassem o exercício da ação penal, que provocassem a descontinuidade de processos criminais já instaurados e, sobretudo, disposições de atenção à vítima do crime, uma vez que, ao longo do tempo, que a gente tem percebido que o processo penal tem dado pouca atenção à vítima ou colocado a vítima como se ela estivesse num plano incompatível com reclamos de um processo penal garantista, o que absolutamente não é verdade. Aliás, faço aqui uma consideração lateral. Vejam vocês como as instituições, nos últimos tempos, têm se atentado para a temática, até mesmo tardiamente, de atenção à vítima. A Política Nacional do Judiciário, estabelecida pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 253 de 2018, com uma série de modificações que se lhe seguiram, e mais recentemente, no ano de 2021, o Conselho Nacional do Ministério Público edita a resolução de número 243, também versando sobre políticas de atenção, acolhimento e assistência à vítima. Não é possível falar de expansão de justiça penal negociada, justiça penal consensual, sem preocupação com vítima. Afinal de contas, estamos falando de instrumentos de simplificação, celeridade, uso racional do poder punitivo do Estado e, claro, isso tão ou mais presente deve ser discutido à luz do que interessa o principal atingido pela prática criminosa. Me acompanhe aqui na leitura desse item 5.1 das regras de Tóquio. Diz o item: sempre que adequado e compatível com o sistema jurídico, a polícia, o Ministério Público ou outros serviços encarregados da justiça criminal podem retirar os procedimentos contra o infrator se considerarem que não é necessário, destaque aqui, não é necessário recorrer a um processo judicial com vistas à proteção da sociedade, à prevenção do crime ou à promoção do respeito pela lei ou pelos direitos das vítimas. Para a decisão sobre a adequação da retirada ou determinação dos procedimentos, deve-se desenvolver um conjunto de critérios estabelecidos dentro de cada sistema legal. Adianto aqui, claramente um mandado dirigido ao legislador do direito interno. Segue. Para infrações menores, o promotor pode impor medidas não privativas de liberdade, se apropriado. Vejam vocês que o acordo de não persecução penal, portanto, nada mais é do que uma figura que tem uma premissa muito simples de ser compreendida. Aliás, se você compreender a premissa do ANPP, entender os pressupostos, os requisitos e as condições, passa a ser um exercício basicamente de derivar consequências dessa premissa maior. E qual que é a premissa aqui do acordo de não persecução penal? A premissa do acordo de não persecução penal é questionar a viabilidade, a necessidade do ajuizamento de uma ação penal perante o Poder Judiciário, ou seja, a formalização de um caso penal, naquela situação em que o titular da ação, o titular do direito de ação, já anteveja, desde logo, que caso ele deduza a ação, caso a sua pretensão acusatória seja acolhida,
e caso o acusado seja condenado nos termos a serem pleiteados nessa ação penal, o juízo criminal não imporá pena que redunde em recolhimento à prisão. O que se tem aqui claramente é o ANPP como uma figura de racionalização da porta de entrada do sistema de justiça, para poder evitar que o exercício da ação penal se dê como se fosse uma automatização da resposta do Estado e seus órgãos de persecução penal diante de cada caso que se lhe apresenta. Ainda que se valha de equivalentes funcionais da pena, ou seja, respostas alternativas ao que seja a formalização da resposta por meio de um processo criminal que apure culpa, reconhecimento de culpa, sentença e pena, com todos os efeitos estigmatizantes que isso possa trazer, o acordo de não persecução penal reclama do titular do direito de ação essa compreensão prospectiva. Será que o exercício da ação penal redundará numa sentença que imporá, por sua vez, pena com recolhimento à prisão? Se a resposta for negativa, já adianto, muito provavelmente estaremos diante de uma situação que admite o acordo de não persecução penal. Porque o desenho do acordo de não persecução penal se dirige justamente à evitação, evitar, prevenir, afastar um caso de formalização de processo crime numa situação que não redunde propriamente na imposição de pena com recolhimento à prisão. Veja, não estou falando de pena privativa de liberdade. Eu estou falando na concreção da pena aplicada, o juiz impor recolhimento à prisão. Então, para entendermos o ANPP, a gente tem que relembrar aqui, por exemplo, quando é que o juiz impõe recolhimento à prisão. Vamos passar rapidamente sobre isso? Imaginem vocês, quando lemos lá o artigo 44 do Código Penal, lá diz quando é que um juiz pega uma sentença de pena privativa de liberdade e faz a conversão em penas alternativas. Lá diz que o crime não pode ser apenado com violência, que a pena não pode ser superior a 4 anos. Nossa legislação, ela tem algumas imposições de recolhimento à prisão que são mandatórias. Por exemplo, penas superiores a 8 anos têm regime inicialmente fechado para cumprimento de pena. Penas superiores a 4 anos têm regime inicial de cumprimento semiaberto. Como regra geral, alguém que seja reincidente e é condenado criminalmente, independentemente do patamar sancionatório, iniciará seu cumprimento de pena no semiaberto. Então, entendendo essas imposições mandatórias de recolhimento à prisão, você consegue entender o que é a lógica do ANPP. Um ponto importante aqui do ANPP é uma lição extraída da justiça penal consensual como um todo. O ANPP só pode ser cogitado, aventado, considerado numa situação em que o titular do direito de ação já formou a sua opinião delicti sobre o fato. Ou seja, ele tem presente o conjunto de pressupostos, de condições para o exercício da ação penal. Então, só se cogita do ANPP, atenção para isso, essa frase aqui é importante para a gente discutir daqui a pouquinho o que seja o papel da confissão extrajudicial do ANPP, só se cogita do ANPP quando o titular da ação penal já tem reunidas ali todas as condições, situações próprias para o exercício da ação penal. Tudo bem? Um outro ponto ainda, o ANPP trabalha com a figura de homologação judicial, ou seja, você tem a intervenção do juízo reconhecendo e fazendo o controle daquele acordo celebrado. Esse controle judicial diz respeito à legalidade do acordo, à regularidade procedimental de sua celebração e à voluntariedade desse acordo. Essa tríade aqui de expressões, ela se encontra presente em todos os institutos de justiça penal consensual que temos no direito brasileiro. Então, isso aqui marca uma presença também geral do ANPP de destacada atenção. A gente vai perceber que, ao positivar na lei o ANPP, o legislador ainda fez uma opção, particularmente acho criticável, que foi ter outorgado ao juiz de execução penal o papel de fiscalização do cumprimento das medidas. Por que criticável? Eu explico. É porque o juízo de execução penal é um lugar onde se encontram ali presentes casos de pessoas já condenadas e apenadas, por óbvio. Caso não se crie um fluxo de trabalho próprio a essas pessoas que sequer responderam a processo crime, nesse juízo de execução penal, já adianto desde logo, teremos aqui frustrado uma das razões pelas quais o ANPP é criado. Afinal de contas, a pretensão do ANPP é justamente afastar
os estigmas, as mazelas, os problemas atinentes ao que seja o efeito estigmatizante do sistema de justiça criminal. Ainda, o CPP prevê figura de controle da recusa de oferta do ANPP pelo Ministério Público. Isso se dá aqui justamente na forma do parágrafo 14 do artigo 28A, deixando à defesa do investigado a possibilidade de pleitear a remessa dos autos à instância revisional do Ministério Público em caso de recusa injustificada. E, por fim, a novidade do ANPP por lei é o fato de que, se cumprido o acordo, nós teremos extinção da punibilidade do fato. Então, a mudança aqui do Instituto previsto em ato regulamentar para a previsão legal consiste justamente no fato de que, se antes esse acordo cumprido redundava no Ministério Público promovendo o arquivamento da investigação, agora nós teremos uma decisão judicial reconhecendo a extinção da punibilidade do fato, autorizativa, portanto, do arquivamento daquela investigação. Tendo isso de modo aclarado, então, podemos enunciar o que sejam os pressupostos, os requisitos e as condições para o ANPP. Na literatura, em geral, né, os autores que têm se debruçado sobre o tema, não há exatamente uma convergência exata entre o que sejam os pressupostos, os requisitos e as condições. É natural que seja assim, mas o ponto todo que eu quero destacar é que, embora os autores divirjam um pouco sobre o que seja pressuposto, o que seja requisito, todos eles são uníssonos em indicar o que seja necessário para o acordo. Nessa tipologia que eu vou propor aqui, já adianto, eu o faço com a previsão de que pressuposto, como o próprio nome diz, se referem àqueles elementos estáticos e pré-existentes à possibilidade de se aventar desse fato jurídico ou do negócio jurídico processual. Mais ainda, os requisitos são aqueles elementos de apreciação concomitante ao que seja a apreciação de incidência do próprio Instituto. E o que eu nomino como condições do acordo nada mais configura aqui, né, do que o próprio conteúdo, ou seja, aquela situação que inclusive admite eventual negociação pelas partes. Tudo bem? Assim entendido, quais seriam os pressupostos do acordo de não persecução penal? O primeiro deles diz respeito a isso que eu já destaquei. O titular do direito de ação já deduziu a sua opinião delicti, ou seja, a opinião delicti do Ministério Público conclusiva no sentido de que o caso autoriza a ação penal é um pressuposto do ANPP. Se o Ministério Público não tem condição de dizer que o caso autoriza imediata oferta de ação penal, é porque o caso não autoriza a ANPP. A segunda premissa aqui diz respeito à pena mínima da infração, que tem que ser necessariamente inferior a 4 anos de reclusão. E nesse cálculo aqui é importante destacar, são consideradas as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Tudo bem? Então, a classificação legal do fato é o que informa a incidência de um preceito sancionatório autorizativo ou não do ANPP. Então, para tanto, eu considero causas de aumento, causas de diminuição e, se presente mais de um fato criminoso, faço incidir os critérios de cúmulo, exasperação de pena, que determinam os artigos referentes ao concurso material de crimes, concurso formal de crimes e crime continuado. De maneira muito simples, a inteligência do enunciado 243 da súmula do STJ, aquele que diz que para a suspensão condicional do processo eu aplico as regras de concurso material formal e crime continuado, igualmente tem que estar presente aqui no ANPP. Se eu tenho pluralidade de fatos criminosos reunidos no mesmo feito, eu faço incidir as regras de cúmulo ou exasperação para então saber se o caso admite ou não o acordo de não persecução penal. É preciso ainda que o crime não seja daquele rol de crimes hediondos ou a eles equiparados. Aí você vai me perguntar, por que essa previsão é um pressuposto do ANPP? Por uma razão muito singela. O rigor normativo de crimes hediondos ou crimes equiparados a hediondos é aquele que impõe, na eventual situação de imposição de pena, o recolhimento à prisão para o seu cumprimento. Vejam vocês que o legislador teve o cuidado, em 2019, nessa mesma Lei 13.964, em prestigiar a compreensão do Supremo Tribunal Federal de que, por exemplo, o tráfico privilegiado, figura prevista lá na Lei de Drogas, não se equipara a crime hediondo para todos os fins, inclusive para o eventual cabimento de ANPP. Ainda, é importante que a infração não atraia a incidência da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ou seja, que o crime não se dê em situação contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Por que dessa imposição?
aqui a compreensão é convencional. O Brasil convencionalmente está obrigado a afastar institutos de justiça consensual ou mesmo de caráter despenalizador, como são essas figuras de justiça penal consensuada, nos casos de violência contra a mulher. A situação dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, ela atrai aqui uma compreensão que não permite a leitura isolada da Lei 11.340. Eu preciso fazê-lo à luz da CEDAW, de 1979, ou seja, a Convenção para a Erradicação de todos os atos discriminatórios contra a mulher, de 1979, e igualmente a Convenção de Belém do Pará, de 1994. E ali se encontram os mandamentos que afastam a possibilidade de institutos consensuais ou despenalizadores a esses casos. Violência contra a mulher, crimes praticados contra a mulher no contexto de Maria da Penha são crimes graves. E isso não tem pertinência com o seu preceito sancionatório. A gravidade do crime é afirmada, repito, por razão convencional, independentemente das hipóteses ou do preceito sancionatório destacado para cada crime. É por isso que não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe a representação nos crimes de lesão leve ou culposa, não caberá igualmente acordo de não persecução penal. Ainda, eu fixo aqui a confissão extrajudicial do investigado como um pressuposto do ANPP. Não é requisito, é pressuposto, por uma razão muito singela. Para se cogitar do acordo, tem que se ter como claro que o sujeito confessará. Se ele não se propor a confessar para o acordo, não há que se cogitar previamente do próprio ANPP. Então, atenção a isso daqui, porque embora ele seja aferido e construído no curso do próprio ANPP, o ponto todo fundante aqui diz respeito ao fato de você compreendê-lo como algo que antecede a própria cogitação do Instituto. Dos requisitos do ANPP, o legislador foi muito minudente sobre o que sejam os requisitos subjetivos. Diz o legislador que é preciso que não tenha ocorrido condenação definitiva à pena privativa de liberdade, ainda ausência de transação penal anterior em prazo inferior a 5 anos, igualmente o próprio ANPP, e que os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, afirmem suficiência e necessidade da medida no caso concreto. O legislador aqui reproduz a fórmula do parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099. Ou seja, subjetivamente falando, o ANPP pode ser afastado, desde que você, de fato, aprecie, naquele caso concreto, que ele não se apresenta como necessário e suficiente. Ou seja, conduta criminosa habitual, sujeito que faz da prática criminosa o seu modus vivendi, são situações em que o acordo não se mostra hábil ou possível de ser evidenciado. Para além desses requisitos, nós agora temos as condições, ou seja, aquilo que compõe o conteúdo do acordo. A primeira condição presente no ANPP é a reparação do dano ou a restituição da coisa à vítima, salvo a impossibilidade previamente demonstrada de fazê-lo. O ANPP, ele tem, repito, por ponto fundante aqui, a atenção do interesse do ofendido, que experimentou dano por conta do crime. Então, essa reparação do dano só pode ser afastada de fato naquelas situações que o próprio investigado demonstra a sua impossibilidade de reparar esse dano. Ainda, renúncia a bens e direitos, tal como indicados pelo titular da ação penal, Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. No ANPP, o legislador aqui estende como condição do acordo aquilo que seria um efeito genérico da condenação criminal. Ou seja, os efeitos genéricos da condenação criminal abrangem o confisco, né, a decretação de perdimento. E aqui o que permite o ANPP é que o Ministério Público proponha como condição do acordo a renúncia a isso que seja eventual produto, instrumento do crime. Ainda, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Vejam só que aquilatar, fazer a dosimetria dessa proposta, exige que o Ministério Público faça aplicar um redutor de 1 a 2/3 para poder deduzir a proposta. Aqui, deixo já uma provocação no ar. O legislador disse que incide um redutor, mas ele não disse como incide o redutor. Ou seja, qual é o critério que o Ministério Público vai se utilizar para reduzir a maior ou a menor esse redutor.
Me parece aqui que um bom esteio para essa consideração seja justamente o item 5.1 das regras de Tóquio, ou seja, a atenção ali ao que seja a preocupação da vítima, os interesses de justiça, prevenção de novos crimes e o respeito à autoridade da lei de uma maneira geral. E isso tudo pode ser aferido não só pela própria prática do crime e suas circunstâncias, mas também pelo próprio comportamento do investigado, a maneira pela qual ele se apresenta perante o sistema de justiça. Afinal, nós estamos falando de um instituto que torna a resposta mais célere, mais simplificada e facilitada. Isso interessa ao Estado? Claro que interessa. E o Estado igualmente deve melhor aquilatar essa situação quando igualmente o comportamento do investigado se apresente em convergência com essa preocupação. Vamos mais. Uma outra figura aqui que pode estar presente como condição do acordo é a prestação pecuniária, que atenda aos critérios do artigo 45 do Código Penal, a ser dirigida aqui à entidade pública ou de interesse social, a ser melhor indicada no juízo de execução penal. Então, atendo aqui o fato também de que o legislador determina que na escolha dessa entidade deve-se priorizar aqui aquela que preferencialmente se destine à proteção de bens jurídicos iguais ou semelhantes àqueles lesados pela prática do crime. E ainda uma cláusula aberta, né? Ou seja, outra qualquer condição que o Ministério Público estipule aqui, desde que fundamentadamente apresente-a como proporcional e compatível com a infração penal noticiada. Temos, portanto, pressupostos, temos requisitos, temos condições. Qual que é o âmbito de negócio, de negociação dessas situações? Aqui me parece uma reflexão interessante. O Ministério Público não me parece possa negociar se faz proposta de ANPP ou não. Até porque a proposta de ANPP, como eu disse, ela tem por exigência a opinio delicti conclusiva no sentido de que o caso autoriza a ação penal. Não vejo aqui como o Ministério Público negociar se o caso autoriza ou não autoriza a ação penal. Igualmente, não vejo possibilidade de negociação sobre o que seja os patamares sancionatórios que admitem o ANPP. Consigo imaginar a postura cooperativa das partes na indicação e elucidação dos requisitos do acordo, porque de caráter subjetivo. Mas, igualmente, não se pode imaginar aqui que haja uma régua mais incidente de maneira estrita ou mais ampla, a depender do que seja o caso pela negociação das partes. Não é bem isso. O que me parece ser o âmbito de negociação das partes, de fato, é o minudenciamento e o como concretizar aquelas condições do acordo. E aí vejam a importância de se resgatar aqui uma preocupação que eu já havia mencionado na nossa aula anterior de transação penal. Se você não tiver assistido, eu convido você a assistir a aula de transação penal, que lá eu fazia algumas considerações ao fato de que os atores do sistema de justiça vão precisar operar com um pouco mais de segurança, mais vagar, detalhamento, o que seja a preocupação dos institutos de dosimetria da pena. Aqui, igualmente, quando o Ministério Público propuser um acordo de não persecução penal, ele deverá fazê-lo indicando aqui como ele chegou àquela proposta. Como é que ele alcançou, por exemplo, uma proposta de 270 horas de serviço à comunidade, 360 horas de serviço à comunidade, a ser cumprida em tanto tempo? Como fazê-lo? São pontos aqui de dosimetria, que vão observar, em última análise, os artigos 43 e seguintes do Código Penal. Certo. Ainda sobre essa preocupação do ANPP e o eventual debate sobre a recusa de proposta pelo Ministério Público. Atente aqui ao fato de que o próprio legislador trouxe solução para tanto. Me refiro aqui ao parágrafo 14 do artigo 28A do CPP. Diz lá, no caso de recusa por parte do MP em propor o ANPP, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. O 28 a que ele se refere aqui é o 28 com a redação estabelecida pelo pacote anticrime. Faço aqui de novo essa advertência que eu já fiz. O pacote anticrime revoga o artigo 28 com a redação que hoje se encontra presente, unicamente pelo efeito repristinatório decorrente da liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 13.964. Mas o ponto todo que me interessa é que o atual 28 do CPP
pelo menos com a redação estabelecida pela Lei 13.964, não tem mais o juiz como um sujeito que controla a discricionariedade persecutória do Ministério Público. Agora, esse pleito de revisão passa pela provocação, no artigo 28, da vítima e no parágrafo 14 do 28A, do próprio investigado. Então, atenção, há controle da ação do Ministério Público, da decisão de propor a ANPP? Sim. Como é que esse controle é feito diante da recusa imotivada? Por meio do pleito defensivo de remessa dos autos ao órgão revisional, né? O ponto todo aqui é, será que toda e qualquer discordância com a proposta deduzida pelo Ministério Público autoriza a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público? Bom, esse tema já foi objeto de debate nos tribunais superiores do Brasil. E o que a gente percebe aqui é que a recusa imotivada do membro do Ministério Público em propor o acordo, claro, autoriza o pleito de remessa ao órgão revisional. Mas o ponto fundante aqui é, será que toda e qualquer discordância da defesa em relação ao conteúdo da proposta autoriza que se provoque o órgão revisional? Ou, vamos sofisticar um pouco mais esse questionamento, pode o juiz fazer um controle sobre a qualidade do questionamento deduzido pela defesa a respeito da recusa ou desinteligência com o membro do Ministério Público? Essa resposta é interessante. Diz o próprio Supremo Tribunal Federal que o juiz poderá fazê-lo naquelas hipóteses em que manifestamente incabível a irresignação da defesa quanto à recusa do Ministério Público. Imagine, por hipótese, um caso que o próprio patamar sancionatório do crime não autorize o ANPP. É uma situação em que, de fato, não faria sentido aqui se autorizar a remessa a órgão revisional, com todos os prejuízos à própria celeridade da persecução penal. Mas o ponto todo é que isso será tão ou mais relevante, vejam só, na medida em que os próprios órgãos revisionais do Ministério Público editarem seus atos, orientações, súmulas e enunciados indicativos do que seja o posicionamento institucional sobre a utilização do ANPP, evitando assim, ou coibindo dessa maneira, eventuais arbitrariedades daquele membro do Ministério Público que se encontra com a atribuição específica naquele caso concreto. O que eu quero destacar aqui é que não é toda desinteligência entre defesa e Ministério Público que autorizará a revisão pelo órgão respectivo do Ministério Público. Mas aqueles casos de manifesta impropriedade ou manifesta recusa daquele membro do Ministério Público em face, vejam só, do próprio órgão revisional a que ele se encontra submetido. E nessa medida, evidente, o juiz poderá fazer um controle mínimo do que seja a viabilidade desse pleito de remessa e, então, revisão da negativa do membro do Ministério Público em propor o acordo. Tudo bem? Vamos mais. Ainda sobre o ANPP, vejamos aqui que o legislador teve o cuidado de prever um recurso para a situação em que o juiz recuse a homologação do acordo. Isso aqui é importante destacar. Nós temos uma possibilidade, então, de que Ministério Público e Defesa estejam de acordo quanto ao cabimento do ANPP e os termos de sua proposta. E o juiz, diante do acordo proposto e aceito, recusa a homologação. Então vejam vocês que o legislador, nesse caso, trouxe a possibilidade de recurso, o recurso em sentido estrito, é a previsão do inciso 15 do artigo 581, em que defesa e Ministério Público, convergindo, poderão deduzir recurso em sentido estrito, buscando a homologação desse acordo no Tribunal de Justiça. Ou seja, o provimento desse recurso redundaria justamente na homologação do acordo, então recusado pelo juízo recorrido. Tudo bem? Um outro ponto ainda interessante, né? Não cabe recurso da negativa do acordo. A negativa do acordo tem que ser resolvida pelo órgão revisional do Ministério Público. O recurso da atuação judicante se dá quando o juiz recusa a homologação. Eis o ponto. O legislador não previu aqui recurso do ato homologatório, até porque cria uma situação meio esdrúxula, né? Se as partes estão de acordo do acordo então homologado, para que previsão de recurso? Aliás, uma pergunta que eu tentei responder quando falava da transação penal, porque lá na Lei 9.099 tem previsão de recurso da decisão que homologa a transação penal. Aqui o legislador não quis repetir esse ponto, que me parece uma impropriedade ou, quando menos aqui, uma compreensão esdrúxula sobre o que seja o comportamento processual das partes num negócio jurídico processual. Avancemos.
O ANPP é um instituto que antecede o exercício da ação penal. Agora, há um problema aqui, não é possível falar do ANPP sem fazer uma crítica do ponto de vista técnico, da maneira pela qual o legislador de 2019 formaliza o instituto. É porque trata-se de um instituto que antecede o exercício da ação penal. Ele está lá positivado no artigo 28A do CPP, mas você não tem exatamente um detalhamento sobre como fazê-lo à luz do desenho do procedimento comum, por exemplo, pelo rito ordinário. E aí vem o ponto. Diante de uma ação penal, num caso que admitiria o ANPP, pode o juiz deixar de receber a ação penal, ou, se for o caso, rejeitá-la, pela ausência desse ANPP? A resposta é negativa. Diante da ação penal, o juiz ou a admite ou a rejeita. E a rejeição da ação penal, se dá nos termos do artigo 395 do CPP. Ao juiz não é dado, a pretexto de aventar a possibilidade do ANPP, deixar de apreciar a ação penal para admiti-la ou rejeitá-la na forma do 395, ou então rejeitá-la pela ausência de oferta do ANPP. O ANPP ele não é um antecedente, tampouco uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Mas isso também nos leva à seguinte indagação. Como solucionar o caso em que o Ministério Público deveria ter proposto o ANPP, não o fez, ofereceu a ação penal, o juiz a admitiu e o caso autorizaria a ANPP? Nesse caso, teremos a esdrúxula situação, mas possível, de um ANPP no curso de um processo já instaurado. Para o acusado, não haveria propriamente prejuízo maior que não a formalização da instauração do processo em juízo. Mas, de resto, toda a perfectibilização do acordo, com a suspensão do prazo prescricional, a proposta formalizada, apreciada, aceita, homologada, tudo isso se daria independentemente da antecedente decisão de instauração do processo crime. Mas, claro, repito, trata-se de instituto que, logicamente, dentro do desenho procedimental, antecede a ação penal. Não se refere aqui à possibilidade, o que não impede aqui que, eventualmente, o ANPP seja celebrado por provocação da própria defesa na resposta escrita à acusação, poderia ser uma preliminar da resposta escrita à acusação, nos termos do que descreve o 396A do CPP, ou, eventualmente, no que seja aquelas figuras de emendácio ou mutácio libelli, tal como descritas nos artigos 383, 384 do CPP. Aqui, novamente, vale a lembrança. Quando falamos da emendácio libelli, estamos falando da figura em que o juiz corrige a classificação legal do fato e, diante dessa correção, passa a caber o instituto do ANPP. O Ministério Público, então, deve ofertar o ANPP diante da alteração dessa classificação legal realizada por desclassificação. Nos termos da súmula 337 do STJ, vejam só, se admite aqui que se aventem dos institutos despenalizadores não apenas na hipótese de desclassificação, mas também de procedência parcial do pleito condenatório deduzido na ação penal. Ou seja, imagine vocês que o Ministério Público imputa 2 fatos ao acusado. Por conta do cúmulo desses fatos, não é possível a ANPP. Quando dá sentença, o juiz então absolve o acusado por um desses fatos. O juiz segue o processo sentenciando o feito até o final, ou diante dessa procedência parcial ele autorize que se avente do ANPP para a solução daquele caso. A súmula 337 admite justamente essa figura, estendendo a previsão do parágrafo do artigo 383 também para os casos de procedência parcial do pleito condenatório, ou seja, também aí uma figura de ANPP, vejam só, no curso do processo. Aqui acho que me parece ser um dos pontos que tem ensejado o maior debate do ANPP. O ANPP, como já disse, é um instituto que tem por ponto específico sua incidência antes de instaurada a ação penal, antes de formalizada a ação penal. Mas isso não afasta a possibilidade de que tenhamos o ANPP no curso do processo. Eu já destaquei aqui algumas figuras. Por exemplo, se o caso era de ANPP e não foi formulado, a defesa então provoca por meio de uma preliminar na resposta escrita à acusação. Nos casos de desclassificação do crime ou procedência parcial do pleito condenatório, súmula 337 do STJ. Ok, são situações em que admitiremos o ANPP, mesmo que o processo criminal já tenha sido instaurado. Tudo bem? A par dessa discussão, vejam só,
há um outro ponto aqui de angústia nos tribunais em relação ao que seja o cabimento do Instituto para os processos em curso. Pensemos aqui, se o ANPP implica extinção da punibilidade do fato criminoso, trata-se, por conseguinte, de um instituto penal despenalizante que versa sobre direito material e que é mais benéfico ao acusado. Afinal de contas, repito, é mais uma hipótese de extinção da punibilidade. A sua incidência, vale dizer, ela traz gravame porque o ANPP igualmente suspende curso do prazo prescricional. Mas o ponto que me interessa é, no que ele materializa de instituto mais benéfico, como aplicá-lo aos processos que se encontravam em curso no mês de janeiro de 2020, mês que entrou em vigência a Lei 13.964 e, portanto, vigente o Instituto do ANPP. Aqui é preciso que tenhamos uma reflexão mais amadurecida. A um desavisado pode parecer que, desde 2020 até hoje, os tribunais têm oscilado em sua compreensão sobre o tema. Mas, em rigor, não se trata propriamente de decisões dos tribunais superiores que têm se alterado ao longo do tempo, mas sim a maneira como a questão tem chegado a esses tribunais. Me acompanhem aqui, isso vai reclamar uma reflexão mais detida. Parece patente que, dados os dados de congestionamento judiciário no Brasil, esse é um problema que tem prazo de vivência, prazo de verificação contado. Ou seja, o locus do Instituto é mesmo antes do exercício da ação penal. Eu só vou ficar discutindo o cabimento desse instituto para processos que já não mais se encontram na fase anterior ao oferecimento da ação penal, naqueles casos de processos que se encontravam em curso, vejam só, em janeiro de 2020, quando entrou em vigor a lei. É um problema com prazo de validade curto, digamos assim, porque o próprio tempo vai cuidar de equacionar essas questões. Essa minha advertência, ela tem a preocupação de mostrar a quem nos acompanha que, em rigor, parece natural a caminhada dos tribunais superiores em afirmarem ao longo do tempo um afunilamento do cabimento do ANPP para processos em cursos, de maneira a concluir que, obviamente, o ANPP tem lugar naqueles casos em que a ação penal ainda não foi ofertada. Porque a resposta referente aos casos em que a ação penal já foi deduzida, trata-se de um problema com prazo de verificação contado. Ou seja, aquelas situações em que o processo criminal se encontrava em curso em janeiro de 2020 e, eventualmente, as partes não tenham se manifestado expressamente sobre o cabimento do Instituto e tampouco o fizeram, provocando-as de parte a parte a fazê-lo. Porque para os processos que se encontravam em curso em janeiro de 2020, era obrigação do Ministério Público dizer sobre o cabimento do ANPP. Aos processos que se encontravam em curso em janeiro de 2020, era obrigação da defesa, caso fosse de interesse da defesa, a provocar o Ministério Público sobre o ANPP. O que não faz sentido é se admitir um processo que tem observado o curso durante meses, anos de vigência da própria Lei 13.964, que depois se judicializa esse questionamento nos tribunais sobre o eventual cabimento do ANPP. É por isso que eu digo, é um problema de verificação cujo prazo é curto. Não há um problema, uma questão a prevalecer durante muito tempo. É muito mais uma questão de equacionamento dos processos em curso. Ainda assim, vale destacar alguns julgados aqui versando sobre isso, né? O silêncio parece ser a pior solução para esse caso de aplicação do Instituto aos processos penais em curso, né? E, de uma maneira geral, os tribunais têm se situado entre dois posicionamentos, digamos assim, um mais amplo, outro mais restrito, de cabimento do ANPP nos processos em curso até que proferida a sentença, ou de cabimento do ANPP desde que ainda não deduzida a ação penal. Eu destacaria aqui os embargos de declaração no agravo regimental, no RESP 1.669.298, julgado pela 5ª turma do STJ, no dia 26 de maio de 2020, ou seja, 5 meses depois de vigência da lei.
E no Supremo Tribunal Federal, um caso com repercussão geral já reconhecida, em 23 de setembro de 2020, portanto remetido ao plenário, em que o Supremo, no HC 185.913 do DF, responderá à pergunta de se uma ANPP pode ser oferecida em processo já em curso quando da Lei 13.964 e qual a natureza da norma inserida no 28A do CPP e se é possível sua aplicação retroativa, né? As turmas já se manifestaram em alguns dos casos, eu destacaria aqui de novembro de 2020, um julgado da primeira turma do Supremo, em que, no julgamento do HC 191.464, o Supremo diz que a ANPP aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964, desde que não oferecida a ação penal, né? Então, o caso de repercussão geral é esse, aguardemos a manifestação última do plenário, HC 185.913, mas reflitamos a partir dessa premissa. A que pergunta o Supremo Tribunal Federal está respondendo? O locus do Instituto é mesmo antes do oferecimento da ação penal. Agora, isso não significa dizer que aos processos que se encontravam já com a ação penal em janeiro de 2020, não se possa ter aventado do cabimento do ANPP. O que não vai parecer viável de qualquer maneira é Ministério Público e Defesa silentes sobre o Instituto, com o processo em curso já na vigência da lei, de maneira absolutamente extemporânea, aventarem do Instituto depois de, inclusive, já sentenciado o feito. Ou então, o que é pior, depois de trânsito em julgado de casos, né, como têm sido as provocações iterativas nas cortes superiores em relação a esses pontos. Aguardemos. Mas desde logo já adianto aqui uma prognose. Muito provavelmente o Supremo vai dizer o óbvio sobre o cabimento do Instituto. De fato, ele tem lugar antes do oferecimento da ação penal. Um último comentário aqui sobre a razão de ser da confissão do ANPP. A confissão do ANPP é uma exigência que se faz de maneira extrajudicial ao investigado. Ela foi objeto de bastante controvérsia, mas, em última análise, ela tem por preocupação que a própria defesa técnica do investigado avalie e aquilate a conveniência de ter o seu investigado, confessando ou não, a prática criminosa. Veja, não é propriamente um meio de prova, né? Afinal de contas, o Instituto não tem por finalidade obter meios de prova, diferentemente do que acontece com a colaboração premiada. E a opinião delicti, em rigor, já está perfectibilizado. O Ministério Público já tem o necessário para o oferecimento da ação penal. Agora, o ponto aqui é que essa confissão ela não é algo desimportante e, sobretudo, ela não se convola em um elemento que seja ilícito. Ao contrário, trata-se de elemento lícito, construído a partir de acordo e, portanto, voluntariamente alcançado. Uma última advertência aqui sobre a confissão do ANPP. Não se aventa do ANPP porque o investigado se calou, disse, negou ou confessou no curso da investigação. Abre-se a possibilidade para a confissão do ANPP desde que presente a possibilidade do acordo. Ou seja, a confissão do ANPP era uma confissão para acordar e não necessariamente uma confissão a ser aquilatada antes da possibilidade de se aventar do próprio acordo. Bom, há outros temas, claro, para se falar do ANPP, mas em lugar da gente minudenciar todas essas possibilidades, que tal a gente tentar responder ao quiz sobre o ANPP? Sobre o ANPP, assinale a alternativa correta. É uma modalidade de plea bargain, portanto, a confissão do investigado implica o reconhecimento de culpa pelo juízo que homologa o acordo. Letra B. O acordo de não persecução penal, quando homologado em juízo, configura maus antecedentes em caso de eventual condenação por outro crime. C. A pendência de cumprimento do ANPP, devidamente homologado, impede o curso do prazo prescricional. D. O acordo de ANPP só pode ser celebrado com o acusado que jamais tenha sido condenado por crime anteriormente. Resposta fácil, né? Letra C. Quero destacar aqui, não é modalidade de plea bargain por uma razão muito simples. O sujeito não sai condenado do ANPP, como acontece nas modalidades de plea bargain. Na plea bargain, o sujeito barganha a sua plea e sai dali daquele acordo condenado criminalmente com imposição de pena. Aqui é o contrário. O ANPP é um instituto que visa evitar o ajuizamento da ação penal. Parece bastante equivocado
autores aqui acolá que enxergam no ANPP uma figura de plea bargain. O que temos aqui, efetivamente, é uma figura de diversion. Evita-se o ajuizamento da ação penal por meio do Instituto. A letra B fala do acordo de não persecução penal configurar maus antecedentes. De modo algum, isso aqui contraria, inclusive, a jurisprudência dos tribunais superiores. E a letra D fala de que o sujeito só pode celebrar a ANPP se ele for primário. Não é exatamente isso. Trata-se de uma série de requisitos que são próprios ali e não podem ser reduzidos unicamente no fato do sujeito não ter sido condenado anteriormente. A letra C está correta porque, de fato, o ANPP homologado em juízo até o seu cumprimento tem suspensão do prazo prescricional. Vamos a mais uma questão. Sobre o ANPP, qual a alternativa errada, incorreta? Letra A. O juiz pode recusar a homologação do ANPP quando verificar que falta justa causa à ação penal. Letra B. A ausência de representação do ofendido, se a ação penal é pública condicionada à representação, impede a homologação do ANPP. C. Se em caso de rescisão do ANPP, não há óbice que o Ministério Público se valha da confissão formalizada pelo investigado como elemento informativo do processo vindouro. Letra D. Se houver recusa de homologação judicial do acordo, o Ministério Público fica obrigado a ofertar imediatamente a ação penal, pois o recurso contra a homologação é de manejo exclusivo da defesa do investigado. Qual é a errada? Letra D, né? Parece evidente aqui que em caso de recusa da homologação judicial do ANPP, o Ministério Público não fica obrigado, ao contrário, ele até dispõe de recurso para isso, que é o recurso em sentido estrito, que tem por premissa justamente o quê? A convergência da acusação e da defesa na vontade de acordar. As demais assertivas, convido vocês a lerem atentamente, porque são lições sobre a ANPP, afinal de contas, todas elas corretas. Vamos para mais uma questão? Sobre o ANPP, assinale a alternativa correta. Atendidos os demais pressupostos e requisitos, é possível celebrar o ANPP nos crimes contra a mulher em situação de violência doméstica quando a violência não for real. B. A recusa imotivada do membro do MP em ofertar a ANPP não pode ser suprida, pode ser suprida judicialmente, dado que o benefício constitui direito subjetivo do investigado. Letra C. É possível indicar como condição para o ANPP a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3. Letra D. Caso o investigado tenha sido beneficiado anteriormente por transação penal, isso não impede a oferta de ANPP. O que você assinalaria aí como correto? Letra C. É possível indicar, sim, como condição do ANPP, prestação de serviço à comunidade, atenção, reduzida de 1 a 2/3. A lei deixa isso muito claro. Na sequência, falaremos sobre colaboração premiada. Um instituto que é de justiça negocial, consensual, sim, mas que escapa bastante do que seja toda a compreensão dos demais institutos de justiça penal consensual no nosso ordenamento. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu convido você a assisti-las. E na colaboração premiada, que permaneçam comigo logo mais. Muito obrigado pela companhia e até mais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.